ele tem um apreço muito grande por cada um de nós. E o apóstolo Paulo diz que Cristo é tudo em todos. Então Cristo é o que ensina a pescar. Ele próprio foi um pescador de homens, conforme nós temos, e para mim, eu vos farei pescadores de homens. Ele é comandante, ele é general, ele é o nosso amigo, ele é tudo em todos. E fez lembrar uma história que aconteceu durante uma história que aconteceu há tempos atrás. O rei Emanuel Vitório III, rei da Itália, mostrou nesse episódio uma coragem e também um sentimento de humanismo que é de se tirar nota. Portanto, durante a guerra, um tenente foi mortalmente ferido. E ele então gritou para um soldado para que pegasse ali aquela mala que ele tinha e que corresse e levasse para o acampamento. Tinha alguns documentos que eram importantes, mas o soldado resolveu levar também esse tenente ferido. E agora, com muito sacrifício, começou a arrastá-lo, né, e ele ali, com aquele ferimento grave, e começou a tentar carregá-lo para o lado de onde estava, né, a tropa ali reunida. E com muito sacrifício avançava pouco e pouco, até que de repente ele ouviu o barulho do motor do carro do rei se afastando. E ele pensou: o rei fugiu, até o rei foi-se embora, estou aqui sozinho, fui abandonado. Porque era uma batalha que estava mesmo muito renhida. No som do carro do rei indo embora foi para ele a expressão do abandono. Enquanto ele estava a pensar aquilo, ele sentiu uma mão forte a pousar-lhe no ombro. E quando ele virou, ele reconheceu o rei Emanuel Vitório III. E o rei disse: meu filho, não se preocupe, porque o que foi embora foi o carro do rei, mas o rei ainda continua aqui. E ficou com ele até o fim. Ficaram juntos até que finalmente foi outro batalhão e os levou dali. Então, Jesus também age dessa mesma maneira conosco. Muitas coisas na nossa vida pode parecer isso, pode parecer como que o carro do rei indo embora, a esperança de termos maior proteção, de chegarmos ao nosso objetivo e que se afastou. Mas às vezes são coisas que nós não precisamos de verdade. O que aquele soldado precisava não era tanto o carro do rei, mas a certeza de que o rei continuava ali junto na batalha. E qual não foi a sua surpresa de ver o próprio rei ao lado dele. Esse rei Emanuel Vitório, ele foi rei da Itália de 1900 a 1946. Ele que promoveu um movimento para derrubar Mussolini depois da Segunda Guerra Mundial. Ele abdicou em favor do seu filho e 2 anos depois foi então instalada a República na Itália. Portanto, é uma história dos nossos tempos, né? Uma história contemporânea, e mostra também que Cristo está sempre conosco ao nosso lado. E nós temos agora uma mensagem musical muito bonita e convidamos a Naomi para cantar conosco. É uma mensagem que nos fala sobre muitas situações da nossa vida que precisamos enfrentá-las. Às vezes não encontramos solução, às vezes não encontramos saída, mas a saída existe. E temos, na verdade, uma única saída. Essa saída é o nosso grande mestre, o Senhor Jesus. Vamos ouvir esse belo louvor cantado pela Naomi. E temos também outras participações. Daqui um pouco já vamos ter mais pessoas também que irão participar.
seja exatamente isso, projetado para todos cantassem junto comigo. Quem conhece o hino, claro. Escuridão da vida, tu não sabes pra onde ir. Se andas cheios de motivos pra parar e desistir, uma coisa eu te digo, presta muita atenção. Jesus Cristo é a saída, Jesus Cristo é a solução. Ele é mais uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída para a tua vida renascer. Os problemas e as tristezas não vão mais te dominar. Muita paz e segurança em Jesus tu vais achar. Pela estrada deste mundo Ele vai te esperar, e ao mostrar-te a saída vai sorrir e te abraçar. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída para a tua vida renascer. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz, e é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Jesus Cristo é a saída para a tua vida renascer. Jesus Cristo é a saída para a tua vida renascer. Amém. Obrigado, Naomi. Deus seja louvado por esse hino. E agora vamos ter um momento especial. É um momento intercessório, um momento de oração intercessória. E nós vamos convidar ao pastor Hilton que nos dirigisse nesse momento. E é um momento muito importante e especial para todos os presentes. Irmãos, nós estamos... nós fizemos um projeto de todo o campo português, uma vez por mês, jejuar em prol da obra, em prol das famílias. E nesses dias especialmente,
nós dedicássemos algum tempo em oração, entende? Nós precisamos orar mais. A Bíblia diz que orai sem cessar, certo? E em outro texto, o apóstolo Paulo diz que nós devemos perseverar na oração. E como muitas coisas que atrapalham a obra de Deus, Jesus falou que não se expulsam, esses demônios que atrapalham a obra de Deus, não se expulsam senão com jejum e oração. Nós estamos aqui feito uma capacitação na Aldefânia. Eu agradeço muito que muitos irmãos eles aderiram ao projeto e tem muitos irmãos hoje que estão com conta de jejum e tem sido uma bênção. E nesses dias de jejum nós também costumamos fazer esse tipo de reunião de oração. Nós precisamos orar muito pelo trabalho missionário. Tem muita gente que está indo para essa cultura sem conhecimento da palavra de Deus. E nós somos responsáveis pela salvação das almas. Portanto, eu quero convidar agora a igreja para nós nos ajoelharmos e vamos fazer aqui 2 orações em prol do trabalho, em prol das almas, em prol do trabalho missionário, das pessoas que estão desempregadas, das pessoas que estão sem saúde, das pessoas que estão em lugares com enchentes, com secas. Nosso mundo vive hoje uma verdadeira revolução e o mundo está cheio de miséria e sofrimento. E a Igreja de Deus, ela tem que orar. Em 1865, houve uma guerra nos Estados Unidos que a igreja naquela época marcaram um dia de jejum e oraram 5 dias. E diz a história que o Senhor enviou um anjo do céu e fez com que a guerra acabasse. Deus está pronto para ouvir as nossas orações e acabar com o nosso sofrimento. Ele tem muito desejo de nós melhorarmos a nossa vida espiritual. E nós devemos agora orar. Eu quero convidar a igreja para nós nos ajoelharmos e vamos ter 2 orações. Certo? Nós pedimos que a irmã tesoureira faça uma oração. Está bem, então nós vamos pedir para um outro irmão orar. Irmã Silvia, a irmã faça uma oração e a irmã Inês vai fazer outra oração. Pai nosso Pai do céu, santificado seja o teu nome, graça no céu. Pai santo, que sempre faz o que Senhor, para o dia que sempre falar. Peço que mais sejas conosco. E toque no nosso coração, Senhor, como foi no teu propósito, para que nós possamos ser unidos entre os irmãos, fazer tudo o que a nossa vontade, e não haver decisões para ser assim. Peço com toda a tua igreja na face da terra e ajude, Senhor, para que nós possamos receber o Senhor. Peço isto e agradeço em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso Deus, nosso Pai que está nos céus, continuamos aqui com nossos joelhos dobrados, nossos corações gratos, porque grandes coisas tens feito em prol de nossas vidas. E somos gratos pela paz, a saúde, a vida, o ar que respiramos, e em especial porque estamos aqui nesta tarde, louvando e agradecendo o teu santo dia, no teu santo dia, o teu santo nome. Portanto, queiras perdoar os nossos pecados e queira ouvir as nossas petições. Queira aceitar o nosso jejum e queira nos abençoar para que possamos nos unir em Ti, fazer a Tua vontade e assim preparar-nos para a eternidade. Ajuda-nos para que venhamos assim a fazer o trabalho missionário para abreviar a Tua volta a este mundo. Transforma o nosso caráter, o nosso ser e batiza-nos com Teu Santo Espírito. Abençoa cada um que aqui se encontra nesta tarde e queira, de modo especial, ajudar-nos, Senhor, para que possamos reconhecer a necessidade de nosso preparo para a Sua breve volta. Abençoa o Teu povo no mundo inteiro e dá-nos a Tua paz e um lugar no Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós muitas vezes não nos apercebemos do poder que a oração tem e nem o que Deus pode fazer através de uma oração. Eu vou resumir muito essa história, só para ter uma ideia. Um missionário fazia um trabalho em África, na África Setentrional,
E ele foi incumbido de fazer uma visitas periódicas a certas localidades, e sabia-se que era muito perigoso viajar de uma localidade para outra, e ele viajava de bicicleta. E algum desses locais era bastante distante e era necessário pernoitar próximo de uma localidade que também era conhecida por ser muito violenta. Mas ele foi com o propósito de evangelizar, e ele não ia deixar que o medo e o temor o impedissem. E ele foi então fazer essa visita nessa localidade e teve ali fazer o seu trabalho e pediu que os irmãos lembrassem de orar por ele no trabalho que estava fazendo. Na volta, já estava a entardecer, um bocado escuro, já estava perigoso para andar de bicicleta por ali, e ele então resolveu pernoitar ali onde estava. Usei seus apetrechos e tal, e passou ali a noite. No dia seguinte, quando ele começou a sua viagem, ele foi abordado por 5 indivíduos na estrada e disse: olha, por favor, o senhor não nos deve a mal, eu gostava de falar um instante consigo. Ele falou: sim, pois não. Olha, nós sabemos que o senhor é missionário, mas nós não sabíamos que missionário tinha escolta. Ele falou: mas como assim? Falei: não, é que, vamos confessar, ontem nós vimos cá e queríamos fazer mal, só que o senhor tinha 26 soldados à sua volta. Ele falou: não, eu estava sozinho. Ele falou: não, o senhor não estava sozinho. Nós somos 5 e nós contamos e vimos que contra esses nós não podíamos. Contra tantos não podíamos, apesar de nós estarmos armados. Não vale a pena. Contra 26 não podemos. E resolvemos ir embora. Só que ficamos a pensar: mas por que o missionário tem escolta? E fomos amigos: eu não tinha escolta. Eu estava sozinho, somente eu. Falei: não. Nós os 5 vimos, só tinha 26 soldados consigo ontem à noite. Todos eles estavam de plantão à volta da sua cabana de proteger. Bom, se os senhores podem dizer. Passou um tempo, ele voltou novamente àquela localidade onde ele tinha visitado os irmãos e contou essa experiência. E o irmão então levantou e disse: irmão, eu vou dizer o que aconteceu. Naquele dia que o irmão viajou, nós resolvemos fazer uma reunião de oração. Estivemos aqui a orar pelo irmão para que Deus protegesse o irmão no seu trabalho, na sua viagem. E o número de pessoas que estavam nessa reunião de oração eram 26 pessoas. Estavam aqui 26 pessoas a orar pelo irmão. Nós não sabemos o poder que Deus pode dar à oração que você faz, a sua oração. O certo é que, quando você ora, você tem um poder tal que o inimigo treme. Se tem uma coisa que Satanás odeia, é ver um crente de joelho. Porque um crente de joelho, para Satanás, é como estar deitado de bruços. Ele não pode fazer nada, não tem como derrubar, não tem como fazer nada. Quer vencer? Ore bastante. E vamos ter agora uma palestra muito especial pelo pastor Hilton. Convidamos a todos para prestar bastante atenção e tirar o máximo proveito. Irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Amém. Nós vamos falar sobre esse assunto. Poderíamos falar sobre família, sobre doutrina, nós poderíamos falar sobre princípios, sobre normas, sobre o amor de Deus, mas nós escolhemos esse tema para falar hoje com os irmãos sobre esse texto de Mateus capítulo 4, 19. A Bíblia diz claramente: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Essa semana eu estive visitando algumas preciosas pessoas aqui de Portimão. E chegamos na casa de um pescador, né? E ele está aqui hoje, né? Contou muitas aventuras. Eu não sabia como era que se pescava o polvo, e agora fiquei sabendo como é que se pesca o polvo, porque no meu país eu nunca encontrei polvo no supermercado. Eu gosto de ver, mas aqui me chamou a curiosidade. Um dia eu fui no supermercado e encontrei lá a seção de peixes pescados. Cada tipo de peixe incrível. Mas, pô, eu não conhecia isso aqui. E lá encontrei o polvo. E eu fiquei questionando: mas o povo come polvo? Ele come. E eu estava na casa do pescador que pesca polvo. Ele disse que
pescou uma vez. Quantas toneladas? 1.500 quilos de polvo. Aí está. Irmãos, eu quero convidar os irmãos para nós fazermos uma pescaria agora. Eu tenho aqui alguns artigos de uma revista que eu tenho em casa, uma revista adventista, que é muito interessante. E eu quero ler com os irmãos. Aqui não dá para mim ler de jeito nenhum. Ficar aqui do lado. Muito bem, aqui conta a história desse pescador. Na realidade, irmãos, ele é um empreiteiro imobiliário, mas a sua verdadeira paixão é a pesca. Ele possui um pequeno barco e está sempre pronto para usá-lo. Embora eu não coma peixe, diz o amigo dele que viajava com ele, o fato de acompanhá-lo me permitiu desfrutar o sol e a água. Também devo dizer que depois de muitas excursões de pescaria com Steve e seus amigos, compreendi mais do que nunca porque Jesus disse que se nós o seguirmos, Ele nos transformará em pescadores de homens. Aqui começa algo interessante. Não importa quão ocupado Steve esteja com o seu trabalho, ele sempre tem bastante tempo para pescar. É como se o trabalho de construção apenas servisse para alimentar o vício da pescaria. Todo cristão deveria ser um ferrenho adepto da pescaria espiritual. Qual seja nossa profissão ou função, ela deve servir ao propósito do nosso empenho em levar pessoas a Jesus. Irmãos, muita gente questiona o crescimento de nossa igreja. Mas uma das coisas, um dos fatores que a nossa igreja não cresce é que não há pescadores. Entende? Nossa igreja está faltando pescadores. É as pessoas que saem mesmo. Lá no emprego, por exemplo, quem trabalha em escritório, lá tem o chefe dele, tem a secretária do chefe e tem muitos outros funcionários. Mas a pessoa vai para o trabalho, entra todo dia e sai todo dia, mas fala sobre tudo, sobre novela, sobre filme, sobre trabalho, sobre problemas, sobre calamidade, menos sobre Jesus. É verdade ou não é? É verdade. Bom, vamos continuar. O mecânico na oficina, ele recebe todo dia muitos clientes. Ali vai o pobrezinho com o carro todo quebrado. Mas também vai lá o ricaço, com um carro de última geração. Ele tem a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas. Mas o mecânico adventista não faz esse trabalho. Tem medo de perder o cliente ao falar de Jesus para as pessoas. Então, assim, em todas as profissões, o jovem que está na faculdade aqui, especialmente, já pensou que campo fértil para falar só para jovem? O jovem vai para a faculdade, para a universidade, mas não fala de Jesus, porque não se vê um jovem visitando, um amigo de classe visitando a igreja na reunião. Não existe pescadores, entende? Então aqui, esse Steve, ele tinha a profissão dele, que era imobiliário, mas ele tinha tempo para a pesca. Era o que ele gostava de fazer. Agora vejam só, o barco é um instrumento. O barco de Steve já carregou toneladas de peixe, mas nunca vencerá o concurso de beleza. Ele se parece mais com uma caixa de ferramenta flutuante. Todo o aspecto desse barco, desse navio, foi designado com o propósito de pescar. Mas, embora o barco de Steve não seja tão bonito, ele está bem equipado com moderna tecnologia. Ele usa radar para localizar os peixes, bombinhas hidráulicas e iscas sofisticadas. Então esse pescador é um pescador preparado. Embora o barco dele não ofereça tantas condições aparentemente, mas ele está com o do melhor, a melhor isca. É coisa que os pescadores da igreja não se preparem para buscar a isca. Muitas vezes o missionário da igreja, os irmãos trabalham anos e anos, mas não conseguem pegar o peixe. E aí tem muitos para se desculpar. Não, a obra de ganhar, de fazer com que as pessoas parem para a igreja é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que se lixe para lá. Meu trabalho não é assim, irmãos. A obra de Deus, para tudo existe esmero. Nós temos que
que ser esmerados. Temos que estudar a melhor maneira de conquistar as pessoas. Por exemplo, eu não sei se alguém aqui, além do nosso querido Raimundo, além do nosso querido Raimundo, já pescou. Alguém já pescou? Na vida aqui? Olha só. Qual é a sensação quando nós pegamos um peixe? Hã? Quem já pescou sabe, né? Pegou um, quando vem, ainda mais quando chega um peixe grande. A ansiedade de jogar a linha para pegar outro, não é verdade? É isso aí. Agora aqui, o barco de Steve era um barco velho, mas tinha isca nova, isca moderna para pegar os peixes, certo? Olha só, a igreja é um barco de pesca ou um navio de luxo? Os irmãos já prestaram atenção nisso? Vamos responder aqui, ó. Creio que esse deveria ser um modelo para nossas igrejas. Todos os nossos programas e planos deveriam girar em torno do objetivo de alcançar pessoas. Deveríamos estar desejosos de empenhar o uso de tudo o que se relacione com os recursos, os melhores e, se possível, os mais sofisticados, para levar o evangelho às pessoas. Muitas igrejas não são mais do que navio de luxo, construído para conforto. Existe diferença de navio de luxo para um navio de pesca? Tem diferença ou não tem? Agora eu pergunto para os irmãos, que tipo de navio, que tipo de barco deve ser a igreja? É para passeio? É para encontro com amigos? É para diversão? Ou a igreja foi colocada com um objetivo? Irmãos, é isso que nós precisamos entender. Olha só, muitas igrejas não são mais do que navios de luxo, construídos para conforto, conveniência e divertimento de um grupo de passageiros, ao invés de uma tripulação produtiva de pescadores de homens. Certo? A igreja ela foi colocada no mundo e a sua missão é salvar o mundo, salvar as pessoas. Não é para o encontro de amigos apenas. Não podemos permitir que nossas igrejas se tornem clubes exclusivos, que se fecham para o mundo necessitado, no esforço para se isolar das reais carências do povo comum. Devemos estar desejosos de nos esforçarmos para ir buscar o peixe onde está e trazê-lo para o barco. O mundo está faminto da verdade, irmãos, e devemos ir aonde essa gente faminta se encontra. O mundo está sedento, certo? E nós precisamos ir até eles. Quem lê em inglês pode ler esse nome aqui para mim, por favor. Fala mais alto. Isso, bonito esse nome, né? Certa vez, nos advertiu que fomos chamados a ser pescadores de homens, não guardadores de aquários. Tá certo? Ok? O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma é o quê? É sábio. Muito bem. Queridos, onde está o peixe? Algumas vezes, quando saímos com o Steve, aquele mesmo pastor conversando, tínhamos que procurar por longas horas pelo oceano até encontrar o sinal do lugar onde os peixes estavam. Seria mais seguro e confortável se pudéssemos deixar o barco ancorado em terra firme e pescar perto da praia, mas os maiores peixes sempre estavam longe e mais profundamente na água. Irmãos, quem já trabalhou com pesca, eu já tive o privilégio de trabalhar numa ilha onde os nossos irmãos todos eram pescadores. Não eram membros da igreja porque lá não tinha alimentação vegetal. Eles comiam apenas peixe. Quando as pessoas cresciam, os jovens cresciam e que queriam sair da ilha, eles mudavam de cidade para se tornar vegetarianos e ser membros da igreja. E hoje nós temos 3 pastores no Brasil que saíram daquela ilha. 3 pastores. E vários obreiros que saíram daquela ilha de pescadores. Eu estive nessa ilha e tive o privilégio de sair algumas vezes em barco de pesca. Os pescadores trabalham e não é fácil o trabalho do pescador. É muito forte, é muito duro. Eles passam muito sono, pegam muito sol, tomam muita chuva.
e empregam muita força para puxar um peixe, a rede, para colocar os peixes no barco. Aqui nós encontramos o seguinte: seria mais seguro e confortável se pudéssemos deixar o barco ancorado em terra firme e pescar perto da praia, mas os maiores peixes estão aonde? Distantes e nas profundezas do mar. Agora, os perigos da pescaria. Quando nos encontrávamos nas profundezas do mar, era muito comum os predadores marinhos tentassem frustrar nosso plano. Algumas vezes eles queriam comer o nosso prêmio, justamente antes de nós o puxarmos para o barco. Um habilidoso inimigo buscando a quem possa devorar. Sempre sabe quando atacar. Exatamente quando as pessoas estão tomando sua decisão ao lado de Jesus, sempre que sabíamos haver alguns formidáveis monstros marinhos sobre o barco, nunca... Não, eu errei aqui o ponto. Exatamente quando as pessoas estão tomando a sua decisão ao lado de Jesus, tem sempre alguém para tentar tirar de vista ou de pensamento o pensamento da pessoa tomar a decisão. Agora aqui ele completa: sempre que sabíamos haver alguns formidáveis monstros marinhos sobre o barco, nunca nós nos atirávamos na água. Jamais alcançaremos os pecadores, juntando-nos a ele no estado pecaminoso em que se encontra. Aí que diz que nós temos que nos afastar do pecado. Busca inteligentes. Eu sempre ficava impressionado com a habilidade sobrenatural de Steve para encontrar o peixe em um desértico oceano. Uma forma simples pela qual ele fazia era observar os pássaros. Um bando de gaivota ou outros pássaros marinhos mexendo na água geralmente significava cardume de filhotes abaixo. Então ele era muito experiente, esse pescador. E onde os peixes pequenos estavam, usualmente os maiores não estavam longe daquele lugar, daquele local. Então é muito importante nós sabermos também como pescar e aonde pescar. Irmãos, falando sobre busca inteligente ainda, diz aqui: da mesma forma, quando estamos envolvidos na pescaria de homens, necessitamos levantar frequentemente os olhos e buscar a direção do Espírito Santo. É o que falta hoje. Buscar a direção do Espírito Santo. Alguns lugares para onde o Espírito nos guia podem, a princípio, parecer improdutivo. Mas onde ele nos levar, sempre haverá peixes de todos os tipos e tamanhos. Está certo, irmãos? Onde o Espírito Santo nos levar, sempre haverá peixes. Certo? Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê no exterior, porém o Senhor vê o quê? O coração. Irmãos, a obra de Deus nunca vai ser concluída nós ficarmos de braços cruzados esperando que as pessoas venham para a igreja e dizerem: pastor, eu quero me batizar nessa igreja. É assim, irmão? Tem um tipo de animal, tem uma espécie de animal que em determinada época do ano ele vai pescar. E eu trouxe um vídeo para mostrar para os irmãos. Eu vou fazer uma pausa, vou mostrar o vídeo desses pescadores. Eles esperam e o peixe aparece voluntariamente para eles saciar a fome deles. Isso não acontece conosco. Nós temos que ir em busca do peixe. Vou mostrar o vídeo. Então vamos assistir esse vídeo aqui. Ótimo. Apaga a luz aqui para nós. Essa aqui. Segunda dor direito, lá em cima. Segunda dor direito. Vai até lá. Sim, isso aqui.
Olha que maravilha. Eles ficaram bem na boca mesmo. Quando segundo esse peixe, ele está subindo para a sua tesouro. Olha aí, ó. Que voo bonito. Entende, irmãos? Tem muitos cristãos como o urso, esperando apenas que o peixe caia na boca, mas não vai acontecer isso com o cristão, não. Entende? But numbers are on their side. Olha aí, ó. For every salmon that gets caught, hundreds make it past the bears. O urso comeu peixe? O urso comeu peixe? Não sei se deu para ver só um minutinho. Eventually, they have to go for it, regardless of the danger. A habilidade do urso. But numbers are on their side. For every salmon that gets caught, hundreds make it past the bears. Obrigado. Pode acender a luz. Meu Deus, já viu o peixe? Eu não vejo peixe. Irmãos, eu vou mostrar esse vídeo para os irmãos perceberem que nós não podemos fazer. Esse trabalho não acontece conosco. Esperar que o peixe caia na nossa boca. Nós precisamos ser pensadores mesmo. Ir atrás do peixe. Certo? E existem peixes apenas esperando para serem pescados. Porque Jesus disse que nós deveríamos ser transformados. Ele nos transformaria em pescadores de homens. Por alguma razão, sempre apanhamos a maioria dos peixes durante a noite. Depois do pôr do sol, colocávamos uma lâmpada à prova d'água no mar, na parte posterior do barco. Quando demorava muito e milhares de peixes, grandes e pequenos, estavam nadando em torno da luz. Em uma determinada noite, acidentalmente, ela foi desligada. Os peixes foram para um barco vizinho, no qual havia luz. Quando descobrimos o problema e ligamos o fio, a lâmpada acendeu e os peixes voltaram. Agora, olha a aplicação disso aqui. Se a luz de Cristo estiver brilhando através da nossa vida, as pessoas serão atraídas para onde nós estamos. Elas estão lutando para sair das trevas em direção à luz. Tanto quanto os peixes do mar ou as mariposas que voam ao redor da lâmpada de um terraço numa noite escura. Sei perfeitamente o que Jesus queria dizer quando falou: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Conservar essa luz brilhando é o grande segredo para atrair as pessoas para Jesus. Essa responsabilidade é nossa. Nós não podemos fugir disso aí. Existe aqui também a questão dos métodos diferentes. Outra lição básica que eu aprendi na pescaria foi que cada espécie de peixe é atraído por uma isca diferente de técnicas variadas.
No Brasil, uma vez eu fui fazer um seminário e teve um missionário que questionou muito que eu não tinha razão na questão de vários tipos de pesca. Porque no Brasil, o único que explorou muito o culto na rua foi eu, com a minha família. E de muito jovenzinho, quando nós começamos a trabalhar na obra, nós sempre fomos para praças mesmo. E lá minhas filhas pequenas, bem pequenas, 3 anos, 4 anos, cantavam muito bem. A Ellen aprendeu a tocar violão, guitarra. E ela pegava uma guitarra, cantava tocando a guitarra, e eu no contrabaixo, a mãe no piano, tinha a nossa banda, só nós 4 levávamos a igreja para a praça. E eu quero dizer para os irmãos que, para a glória de Deus, muitas almas foram alcançadas nesse trabalho. E nós precisamos fazer a nossa experiência aqui também nessa região da Europa. Aqui diz assim, queridos: alguns peixes são pescados com vara, anzol e linha, outros são alcançados com a rede. Há os que se encontram na superfície do mar ou dos rios, e os que vivem nas profundezas. Pescar com vara e linha é algo é como dar um estudo bíblico pessoal. Pescar com rede é semelhante ao evangelismo público. Grandes concentrações, grandes eventos. E aqui nós temos material humano suficiente para levar o evangelho dessa forma também. Através da pesca com rede. Fazemos conferências grandes, irmãos. É o Espírito Santo que faz o trabalho. Nós temos um número suficiente, temos jovens capazes aqui, temos irmãos inteligentes, certo? E temos recurso financeiro também para fazer qualquer investimento. Nós não devemos ter medo. Uma regra, no entanto, é aplicar a todos os tipos de peixe. Você não pode forçá-lo a entrar no barco. Deve esperar até que eles parem de lutar, a fim de que possa puxar o anzol. Ou então vai acabar quebrando a linha. Em minha última viagem de pescaria, no meio da noite, capturei um peixe com mais de 10 quilos. Num processo que durou 20 minutos de paciente espera. Da mesma forma, na pescaria de homens, às vezes necessitamos de um toque especial, paciência, ou então a linha quebrará e o peixe escapará. Por isso que nós devemos desfrutar, ou aliás, exercitar esse fruto do Espírito, que é a paciência. Especialmente, às vezes nós vamos dar um estudo para uma pessoa, estamos tão animados, mas quando chegamos lá, o inimigo já fez a obra, a pessoa está desanimada, houve um problema, e ele diz: pastor, hoje eu não quero receber visita. Aí, aquele estudo chato que você está me dando, eu não quero mais saber daquele negócio não. Tem muitas pessoas que me dizem isso, mas no outro dia o pastor vai lá, humildemente: e aí, irmão, como é que está? A prova passou? Eu estou mais calmo. Entra, pastor, desculpe pelo que eu falei ontem. Eu preciso da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que falam isso. Nós temos que ser pacientes. Quanto mais resistência nós vermos numa alma, mais amor e paciência nós devemos dedicar àquela pessoa, até que ela amoleça o coração. Uma das melhores maneiras de pescar é usar outro peixe como isca. Algumas vezes Steve tomava um peixe pequeno, colocava-o no anzol e jogava na água, na tentativa de pegar um peixe maior. Os novos conversos, com seu primeiro amor, são frequentemente mais entusiasmados para falar a seus amigos e familiares do amor de Cristo. E para alcançar diferentes tipos de indivíduos, Deus usa todo tipo de pessoas com variedade de dons. Isso significa que todos podem ser usados por Deus de alguma forma para alcançar alguém. Então, assim, os novos conversos precisam fazer esse trabalho e a igreja precisa apoiar, certo? Eu já vi muitos novos conversos, verdadeiros caçadores. Vão lá, muitos irmãos que estão já antigos na igreja dizem: irmão, isso aí, quando passar o teu primeiro ponto, está muito animado, vai mais devagar. É assim que é, né? É desse jeito que os mais antigos dizem. Falam para os novatos. E o novato está lá querendo: não, vamos na casa do meu parente, vamos na casa da minha avó, na casa do meu tio, na casa do meu padrinho, tem o meu compadre, tem o meu patrão. O irmão tem que falar e ele leva. E muitos irmãos em experiência disseram: vai mais devagar. O irmão quer marcar o mundo com as mãos. Mas aqui está dizendo que nós devemos usar quem? O peixe novo para pegar peixes maiores. Nós não podemos colocar água em cima da fervura.
daquele jovem membro da igreja que está ali com todo o vigor. Nós temos que animá-lo, irmão, continue assim, vai em busca, certo? Eu tenho um jovem desse lá em Montijo, e de vez em quando ele liga para mim, irmão, eu tenho que visitar fulano e tal, né? Tem, é muito bom. O irmão André aqui, de vez em quando ele diz, olha, tem que estar, e olha, nosso número de votos, graças a Deus, tem sido uma bênção. E o André tem que continuar com esse espírito de encontrar a pessoa e avisar, dar o sinal de alerta. Tem uma família para visitar, nunca podemos parar. Irmãos, isso é importante. Aqui diz assim, eu já li isso aqui tudo? Tá, então vamos. Uma lição lições de uma aldeia de pescadores. Pedro e André não eram aposentados e nem estavam procurando algo para matar o tempo. Aqui é reformado. Obrigado, André. Pedro e André eram homens ocupados. Estavam lançando os fazejos quando Jesus os chamou. Quando o Senhor quer obreiros, sempre procura entre o sol se pôs e nós continuamos. E às 20 horas nós tínhamos um encontro aqui com duas preciosas almas. E estava chovendo. Naquele dia eu estava super cansado, porque na noite anterior eu não tinha dormido a noite direito. Estava muito cansado. E eu apelando para o missionário, irmão, não dá para a gente ligar para ela para despachar? Eu não estou, mas eu não sei. Eu estava com medo de começar no estudo e não render o que o Espírito Santo queria. Gente, estava cansado. Aí eu perguntei, mas também não dei a entender ao missionário, ao irmão Isaías. Mas eu estava querendo vir embora para casa para deitar. E quando ele ligou para as duas irmãs, estava fria quarta-feira. Ela já estava aqui na porta da igreja. E nós estávamos saindo da casa de outro casal. Nós chegamos aqui, quando eu olhei aquelas irmãs, todo o cansaço passou. E nós estudamos até as 22 horas. Até as 22 horas. Foi fantástico. De todas as visitas, de todos os estudos daquele dia, foi o melhor. Porque o Espírito Santo revigora a força daquele que não tem nenhum vigor, irmãos. Nós precisamos entender isso, que o Espírito Santo ainda é o nosso amigo. Nós somos ajudados por Ele. Aprendendo a trabalhar em equipe, a força da união. Certa vez, conseguimos pescar um peixe tão grande e pesado que só foi possível colocar no barco porque éramos 4 homens e trabalhamos juntos. Estivemos os 4 trabalhando unidos para levantar o peixe e deitá-lo no barco. Depois, na praia, comemoramos a nossa vitória. A Bíblia nos diz, queridos irmãos, que quando Pedro seguiu as instruções de Jesus e jogou a sua rede mais uma vez, depois da noite de pescaria frustrante, não apenas seu barco ficou cheio, mas ele precisou chamar Tiago e João para ajudá-lo. Como resultado, os barcos de ambos também se encheram e transbordaram. Quando nós estivermos com esse espírito de união, com esse espírito de força, nós vamos conseguir muito. Não precisamos brigar um com o outro. Aprendendo a trabalhar em equipe, a força, a união. A união. Então fizeram sinais aos companheiros do barco. Aliás, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco
para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de irem a pique. Se o povo de Deus deixasse de lado o orgulho competitivo e trabalhasse unido pela salvação dos perdidos, faríamos muito mais do que temos feito. Para que isso aconteça, o sentimento deve ser o mesmo de Paulo quando diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Nós precisamos estar unidos para fazer esse trabalho maravilhoso. A emoção da pesca. Esse texto aqui está no Pastor Evangelista. O que você sente ao fisgar um peixe? O estranho esperava uma resposta para a sua pergunta, mas o pescador estava bastante ocupado. A pescaria estava boa e ele não queria perder tempo. Peixe após peixe era fisgado. Alguns bem grandes estavam próximos aos pés do pescador, e agora ele estava pondo a isca no anzol novamente. Após mergulhar a linha na água, ele olhou de relance para o estranho e disse: se você quer saber como a gente se sente ao pescar um peixe, aliás, você quer saber como a gente se sente ao pescar um peixe? Bem, quando a gente pega um, fica logo com uma vontade danada de pegar outro, e mais outra ainda. Quando nós começamos a fazer a experiência de ganhar almas, quando nós trouxemos uma alma para a igreja, nós doutrinamos e ela se batiza, o ânimo cresce para ir em busca de outros. Todos os membros precisam fazer essa experiência. É maravilhoso, irmãos. Para a glória de Deus, eu já perdi o número de almas que veio para a igreja através do nosso ministério, nesses 25 anos. E muitas delas foram buscar a nossa sarjeta do pecado. E hoje são membros da igreja. Hoje eu já tenho filhos na fé que são pastores. Filhos na fé que vieram, eu, judeu, recebi de fé com eles, entraram na comportagem, foram para a escola missionária, foram obreiros, foram promovidos e hoje são pastores. E essa é uma felicidade que eu tenho. E ainda hoje ele me chama como pai. Você foi um pai. Isso é que todos nós devemos fazer. Sentir essa felicidade de ver almas salvas. Irmãos, aqui nós chegamos ao final dessa palestra, esperando que Deus tenha misericórdia de nós e faça-nos verdadeiros pescadores de homens e mulheres, de crianças, de jovens, adolescentes, adultos e idosos. Que Deus, em sua infinita graça, abençoe a todos. Amém. Percebemos que há algo a fazer, não é essa dúvida. Anzol, linha, isca, pescar peixe, mas na prática, vamos pôr isso de uma forma muito clara. Precisamos falar de Jesus. Certo? Precisamos falar de Jesus. E passar a fazer disso um hábito da vida. Tão simples quanto isso. Eu estava vindo de Lisboa para cá e para não perder o costume, eu vim pelo Estado Nacional. E quando estava mais ou menos a uns 100 km aqui, eu tive a impressão que um carro que vinha sentido contrário fez luz alta para mim. Pensei, tem polícia com radar na estrada, eu já vinha devagar e fui mais devagar ainda. Mas na verdade, foi uma impressão minha, não aqui. Agora imagine você viajando com um colega seu e de repente o seu colega está lá adiante, vê a polícia, vê o radar e não te avisa, você passa e é multado. Como você vai sentir em relação a esse colega? Quando chegar no fim da viagem, você dizer, olha, muito obrigado, viu? Recebi uma multa para me lembrar dessa viagem. Bateu, ainda bem que você não me avisou, porque senão não ia multar. É assim que a gente fica.
Não. Quando alguém diz, olha, toma cuidado, vá mais devagar, tem um radar, passei com um radar, toma cuidado para não ser multado também. Como que a gente fica? Muito obrigado, obrigado por ter avisado. Então falar de Jesus é bem assim. Nós, se não falarmos de Jesus para outras pessoas, vai acontecer como nós vamos cantar agora. Algumas pessoas vão dizer, eu te conheci, você foi meu vizinho, eu te vi tantas vezes e agora estou perdido, por que você não me falou de Cristo? Nós trabalhamos juntos, por que você não me falou de Cristo? Outro dia, eu me lembro que eu fui no autocarro ao seu lado, você não me falou de Cristo, agora eu me perdi, porque você não me falou de Cristo. Precisamos ir à pescaria, precisamos ser pescadores de grandes. Então vamos concluir essa reunião e vamos cantar esse hino e vamos lembrar que o trabalho é nosso. Nós temos muito o que fazer, temos um trabalho pessoal para fazer e pela graça de Deus iremos ser bem-sucedidos. Vamos convidar irmão Pedro, pode tocar para nós? Vamos cantar então o hino 295. Nós somos instrumentos, vamos colocar em pé. Vamos concluir essa reunião, vamos concluir também o Santo Sábado com esse hino e também com o coração. Há também pessoas que queremos entrar em contato com elas que não são tão afáveis conosco. Mas há muitas pessoas, mesmo muitas pessoas, à espera de ouvir palavras que venham do grande mestre. Nós temos visto, presenciado isso na prática. Pensamos, eles não querem, vamos ter cuidado, pode ser que não vão gostar. Mas na verdade, quando a ousadia que vem
do Espírito Santo, nós agimos e falamos, as pessoas depois dizem, olha, ainda bem que eu ouvi essas palavras. Temos ouvido isso de pessoas que nem imaginávamos que fosse ouvir. Não tenha medo de falar de Cristo. Você vai se surpreender da reação positiva das pessoas. As reações negativas também virão, mas as positivas compensam todas as outras que vierem. Eu convidava todos agora para nós termos um momento de oração. Logo a seguir a oração, vamos ter um momento muito especial de adoração. E convidamos a todos para seguir a oração, a sentarem-se para esse momento muito especial de adoração. Queremos ter logo a seguir essa oração dirigida pelo pastor Hilton Castro. Carinhoso Pai Celestial, estamos neste final de sábado agradecidos porque Tu bondosamente passaste esse dia conosco. Podemos sentir a Tua presença aqui, Senhor, neste recinto, e queremos Te agradecer porque bondosamente dirigiste e assististe conosco esta reunião. Agora Te pedimos que tenha compaixão de nós e nos habilite a sermos pescadores de homens. Tu prometeste em Tua palavra que se fôssemos a Ti, Tu irias, Senhor, transformar-nos em pescadores de homens. E hoje a nossa igreja, o Teu povo, precisa que todos sejam transformados. Dá-nos habilidade, dá-nos sabedoria para manusear a Tua palavra, dá-nos amor, paciência e disposição para sairmos em busca das almas, para que muito em breve, Senhor, o número possa ser completo e a Tua volta possa ser abreviada. Queremos Te pedir que abençoe todos esses irmãos e esses queridos, em especial os nossos visitantes que estão aqui, que também possam sentir um forte desejo de fazer parte da Tua igreja, do Teu povo, entregar o coração a Ti e serem transformados em também instrumentos para a salvação de outras almas. Quero Te pedir perdão pelos nossos erros, nossos fracassos, nossas debilidades, e também pela nossa negligência na questão do trabalho missionário. Queira transformar o povo português em verdadeiros missionários, para que possamos desbravar não só esse país, mas toda a Europa, levando a palavra de Deus às almas sinceras desta região. Tenha misericórdia da Conferência Geral, dos pastores que estão espalhados pelo vasto mundo, dos obreiros, diretores de coportagem, dos coportores que sol a sol estão batendo nas portas das casas. Que eles possam também ser usados a levar o Evangelho a muitos lugares que jamais serão alcançados pelo esforço do ministro. Eu quero Te pedir que também abençoe as nossas criancinhas que estão aqui, para que possam ser instruídas e crescerem do espírito missionário. Dá-nos agora uma boa semana, que possamos fazer a Tua vontade nessa semana. Quero Te pedir uma bênção especial sobre os irmãos que congregam aqui em Portimão, que aqui residem. Quero dar ânimo, coragem, sabedoria para esses irmãos entrarem em contato com os moradores dessa cidade, e que possam ser conduzidos ao pé da cruz. Abençoa a Tua igreja, o povo, Senhor nosso Deus. Batiza-nos com esse espírito missionário. Queira ter misericórdia de todo o Teu ministério e transforme todos os homens e mulheres que trabalham no Teu ministério condutores de luz, pescadores e caçadores de almas. Agradecemos por tudo e Te pedimos que perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós convidamos a todos para se assentar por um momento. E agora vamos ter um momento muito especial. É um momento de adoração. Um momento onde todos nós, que desejarmos, podemos fazer um pouco para que aquelas pessoas que estão lá fora, à espera de receber uma mensagem de esperança, de fé, possam ser alcançadas. Para isso é necessário recursos. E os recursos são muitas vezes limitados, mas quem desejar poderá contribuir com uma oferta voluntária. Essa é uma oferta que tem como destino levar mensagens como essa que você ouviu a pessoas que, quem sabe, vão ter essas palavras de esperança como as únicas palavras que irão mudar as suas vidas. Enquanto é levantar essa oferta, é uma oferta voluntária, quem sentir o desejo poderá contribuir
os membros da igreja sabem a obrigação que tem em relação a isso. Os nossos visitantes ficam à vontade para contribuir ou não. Mas vamos cantar a melodia que temos aqui, o hino, é o hino 294. E enquanto é cantado esse hino, ou melhor, vamos ter um momento de louvor, um momento especial de louvor. Nome, quem são? Samuel, Ares e Abigail. Então vamos convidá-los. A primeira informação que chegou é que não iam cantar, mas vão cantar. Então vamos ouvir o que eles, uma canção muito especial, e convidamos a irmão diácono, diaconisa da igreja de Portimão, que faça então o levantamento dessa oferta, uma oferta voluntária. Então convidamos aos jovens para vir aqui à frente para cantar. Bom, Ellen, pode nos ajudar com essa música? Então vamos cantar esse hino, como anteriormente tínhamos programado, o hino 294, enquanto é levantado essa oferta. Em seguida, iremos ter então o hino especial. Irmãos, eu quero agradecer de coração a recepção que os irmãos fizeram a mim e a minha família. Nós já estamos aqui há quase 10 dias. Fizemos muitas visitas e eu peço perdão aos irmãos que não foram visitados, porque era o objetivo visitar todos. Mas não foi possível visitar todos. Mas eu quero agradecer aos irmãos o carinho que os irmãos pensaram em nós. Eu tenho orado muito pelo sucesso espiritual desta igreja, desse campo, juntamente com a minha família. E vamos continuar vindo aqui e passar mais tempo. Nós queremos passar mais tempo juntos. Eu quero pedir aos irmãos que saiam em busca das pessoas interessadas nesse lugar. Façam amizade, falem do amor de Deus. Que haja união aqui na igreja, que haja consagração. E que muito em breve, no muito espaço de tempo, possamos ver mais irmãos nossos, novos irmãos aqui nesta igreja.
Eu quero agradecer ao senhor Raimundo pela recepção que tivemos na casa da sua casa. Foi muito bom. Foi um prazer muito grande ser recebido na sua casa, poder passar aqueles momentos. O nosso querido irmão também da Romênia, o casal ali da Romênia, quero agradecer também. Irmão Pedro, quero agradecer. Que Deus possa abençoá-lo, tá? E que a esposa e o irmão tenham muita saúde ainda e muita sabedoria para compreender a palavra de Deus. Eu quero agradecer também a recepção que deram ao irmão Isaías na casa da irmã Anabela. Foi muito bom aquela tarde que nós estudamos a palavra. Foi muito bom mesmo. Que Deus possa abençoar a irmã. E nós iremos levar a irmã no nosso coração e nos nossos lábios para orar pela irmã, pelo sucesso, pelo seu filho. Né? E aos irmãos aqui em geral, eu quero dizer muito obrigado. A irmã Esther estar aqui, obrigado por tudo. Que Deus possa abençoar todos ricamente. Tá bem? Nesse momento nós vamos pedir aos irmãos que se coloquem em pé. E quero dizer que amanhã não estarei com os irmãos, estarei viajando já amanhã para cumprir o nosso compromisso. Também nós vamos encerrar nossas campanhas, nosso trabalho. Incluindo as nossas fontes. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim estamos cumprindo nossas reuniões, nosso trajeto por essa cidade. Deus abençoe a todos. Amém. Uma feliz semana para todos.